Gente, o que temos aqui ao fundo é a cidade de Neápolis, o nome pelo menos na época dos tempos bíblicos, hoje chamada Kavala. Quando Paulo tem a visão em Troade, ele está na Ásia, hoje Turquia, e ele navega até aqui, no porto de Neápolis, que é a junção das palavras cidade nova no grego, que ele chega. O comentário é de que esse é o mesmo nome que deu origem à cidade italiana de Nápoles, e lá a junção, em vez de Neápolis, acabou ficando só Nápoles. Nesse lugar ele chega para pregar o Evangelho aqui na Europa. Gente, estamos em Anfípolis, na Grécia. Depois que Paulo sai da cidade de Filipos, o primeiro lugar onde ele prega o Evangelho na Macedônia, ele vai em direção a Tessalônica e ele passa por aqui. Esse leão remonta ao IV século antes de Cristo, precisou ser remontado, estava em pedaços, mas é uma das ruínas da cidade de Anfípolis. Temos apenas a menção dessa passagem de Paulo por aqui, indo a Tessalônica. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1 até o 10, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se ajuntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Lembrando que Tessalônica era uma cidade importantíssima da Macedônia. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. O Evangelho não deve ser pregado somente num contexto de facilidades. Cada vez que a palavra era proclamada e a situação ficava difícil, nós percebemos que não se trata nem apenas de uma fuga de Paulo, tanto em Tessalônica como em Bereia, os irmãos, talvez temerosos pela vida de Paulo, é que dão um jeito de encaminhá-lo para outro lugar. Mas independente das circunstâncias, Paulo continuava fiel ao seu chamado, pregando a palavra de Deus. E como ele declara depois em Atos 20 e 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse Paulo nos inspira, não apenas pela mensagem proclamada, mas pelo estilo de vida, demonstrando um alto compromisso com o Evangelho. Estamos na cidade de Tessalônica, na Grécia, lugar onde Paulo passa pregando o Evangelho. Na verdade, é a segunda parada de Paulo na Macedônia. Depois de pregar em Filipos, ele se dirige para cá. Não temos, como em outros lugares, os sítios arqueológicos que remontam à época e ao período de Paulo. Temos aqui algumas ruínas com caráter de construção romana, talvez já do início do Império Bizantino. Talvez um dos poucos lugares que nos lembram a forma como eles agiam e viviam nos primeiros séculos. Aqui no gramado à minha frente é o que servia como ágora ou a praça da cidade ou o fórum. Há um outro lugar que não temos permissão e acesso, que é considerado talvez a possível casa de Jason, onde Paulo teria ficado quando veio pregar. Algo interessante sobre Tessalônica é que ela foi construída por determinação de Cassandro em 315 a.C. Ele deu o nome da sua esposa, que por sua vez era minha irmã de Alexandre, o Grande. E quem deu a ela esse nome, na verdade, foi Filipe da Macedônia. Tessalônica é uma combinação de 2 palavras. Essa frase final que usamos comunica, o Nike no grego, ela fala de vitória. E Tessália é a primeira palavra. Ela nasceu no dia em que Filipe teve uma grande vitória sobre os tessálios, e deu à filha esse nome, em homenagem à vitória que teve. Quando se casou, Cassandro deu à cidade o nome da sua esposa, dado pelo seu sogro. Tessalônica é hoje a segunda maior cidade da Grécia, com mais de 1 milhão de habitantes. Salvo a menção de sítio arqueológico, o que nós vemos é simplesmente uma construção, uma arquitetura e uma vida de qualquer cidade moderna.
merece destaque quando falamos a respeito dos crentes tessalonicenses é o que o Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. O apóstolo Paulo diz que eles se tornaram modelos. Ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Como mencionamos anteriormente, o apóstolo Paulo prega não apenas aos judeus, mas também aos gentios, e a resposta de conversão por parte dos gentios foi muito maior do que aquela da parte dos judeus. Algo que se pode perceber nessa declaração dele no versículo 9, quando ele diz, como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir a Jesus Cristo. Embora o judeu precisasse de conversão, ele tinha um claro fundamento da Escritura, do Velho Testamento, a respeito de não praticar a idolatria. Aqui Paulo está falando a um grupo de cristãos, que também tem judeus, mas que na sua maioria era composto dos gentios. E ele faz esse destaque, vocês se tornaram modelo. O apóstolo Paulo está falando a respeito de cristãos exemplares, de gente que serve de modelo, de referência, de padrão para os outros. E é justamente esse assunto que ele tanto destaca em relação a esses irmãos aqui de Tessalônica, que merece a nossa atenção. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que eles haviam se tornado imitadores nossos e do Senhor Jesus. E aqui quero começar por algo que podemos definir como um padrão estabelecido pelo próprio Jesus para os cristãos, para os seus seguidores. No Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 15, Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Normalmente Jesus se apresentava como padrão, como modelo e referência. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O tempo todo ele se apresenta como um modelo a ser seguido. O tempo todo ele se apresenta como uma referência. E essa ordem de Nosso Senhor foi entendida e proclamada pelos apóstolos. João, por exemplo, escreve, diz no capítulo 2, no versículo 6 da sua primeira epístola, que aquele que diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1 e no verso 21 da sua primeira epístola que nós devemos seguir as pisadas de Jesus. Em outras palavras, andar como ele andou. O apóstolo Paulo nos mostra também esse padrão, repetindo algumas vezes declarações como essa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, em primeiro lugar, Paulo reconhece o que Jesus havia instruído, que devemos imitá-lo. Mas ele diz, assim como eu imito o Senhor Jesus, eu espero que vocês me imitem. Espero também que vocês imitem aqueles que têm como modelo a gente, ou seja, os que imitam a minha imitação de Cristo. Basicamente, ele estava dizendo, a minha responsabilidade de imitar Cristo é para que eu seja imitados por outro. E assim, um exército de imitadores do Senhor Jesus, de gente que segue o seu padrão, o seu modelo, se multiplique na terra. É disso que Paulo está falando, ter conseguido êxito logo no início da sua entrada no meio dos irmãos aqui de Tessalônica. Ao dizer, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, Paulo está dizendo assim, como eu estou imitando o Senhor, eu espero que vocês me imitem. E a partir disso, Paulo diz, dessa maneira, assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes. Por que se tornaram modelo? Porque estavam imitando Paulo, que imitava o Senhor. Porque eles estavam demonstrando o padrão do cristianismo, que é agir, viver, comportar-se como Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para que nós fôssemos conformes à imagem do Senhor Jesus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. O grande plano, o grande projeto de Deus é que possamos refletir a imagem de Cristo. E aqueles
que, como Paulo e os demais apóstolos estavam imitando o Senhor, se posicionavam como modelo. Ao ser imitados, esses cristãos também se tornavam modelo e referência para outras pessoas. E Paulo está dizendo, vocês cumpriram o objetivo de se tornar modelo e referência para os outros cristãos. Resumindo e reenfatizando, o apóstolo Paulo se alegra, porque imitaram a imitação dele em Cristo, a ponto de poder também ser imitados por outros. Você consegue imaginar, se nós, como Igreja do Senhor, continuássemos levando a sério esses princípios, imitar o Senhor a ponto de podermos ser imitados e tivéssemos um verdadeiro exército de cópias de Jesus andando nessa terra, promovendo o Evangelho como ele deveria ser, não apenas declarado no aspecto teórico e verbal, mas por meio de uma postura, por meio de um comportamento que reflete Jesus. Então, a primeira lição que aprendemos com os Tessalonicenses é o padrão do cristianismo. Cristo é o modelo. E segundo, precisamos entender como viver o Evangelho. Temos uma mentalidade que é muito forte na geração atual, de tentar separar o santo do secular. Mas nós precisamos entender que a vida cristã é um ato contínuo. Não apenas quando estamos no culto, louvando e adorando a Deus, mas em todo o tempo. Na verdade, as instruções bíblicas a respeito de como nos comportamos nos cultos, nas reuniões com os irmãos, são muito poucas. A maior parte do tempo, a instrução bíblica acerca do nosso comportamento diz respeito à vida do dia a dia. Porque a maneira como eu e você vivemos, que vai expressar ou não o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, do versículo 17 até o 24 o seguinte: e tudo o que fizerem, observe que aqui ele não está falando, olha, coisas espirituais, coisas naturais, ele diz, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora ele começa a abordar assuntos específicos do comportamento. Depois de falar genericamente sobre tudo, ele começa abordando a ideia de família. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como convém no Senhor, como alguém que professa a fé em Jesus deveria se portar e comportar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Ele vai pegando todos os ângulos do relacionamento familiar. A forma como a esposa trata o marido e como o marido deve tratar a esposa. Como os pais tratam os filhos e como os filhos deveriam tratar os seus pais. Depois ele transfere a conversa para o terreno do trabalho e diz, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. E tudo o que fizerem, de novo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Em outras palavras, não estamos servindo a Cristo apenas quando nos cultos levantamos as mãos para orar ou adorar. Não estamos apenas servindo a Cristo quando estamos num ambiente que chamamos ou classificamos de devoção. Em tudo o que fazemos, somos servos de Cristo e deveríamos, por meio do comportamento, refletir os seus valores e os seus ensinos. Aliás, exatamente isso Jesus esperava, não apenas pessoas que crescem nele e no que ele fez por nós, mas ele envia os apóstolos para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto ele tinha ordenado. O que Jesus esperava é que nós reproduzíssemos o seu ensino, que também foi refletido por meio do seu exemplo, da sua referência. O cristianismo tem que ser vivido em todas as áreas. Como mencionamos na família, Paulo escreve e diz em 1 Timóteo 5,8, a respeito daquele que não cuida dos seus e dessa forma negou a fé e é pior do que o incrédulo. Em outras palavras, se não vivemos de forma adequada a vida familiar, não adianta professar a fé em Cristo ou se dizer ser cristão. Entender isso tem que mudar a forma como eu e você nos comportamos no dia a dia. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Em outras palavras, ele dizia, a maneira como você vive família afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus não é apenas aquilo que praticamos na hora dos cultos, é a forma como vivemos a cada dia, como nos comportamos. O cristianismo tem que ser vivido no trabalho, como vimos o servo tentando não apenas impressionar ou agradar o seu senhor terreno, mas principalmente fazer isso como para o Senhor. A Bíblia nos mostra
que uma conduta honesta vai honrar o Senhor. Em Efésios 4, 28, Paulo diz que aquele que antes roubava, esse antes supõe-se fala do comportamento antes da conversão, ele diz agora não roube mais. Antes faça com as mãos o que é justo, há um padrão de honestidade a ser mantido. E ele diz para que tenha o suficiente, ele está falando dos recursos gerados pelo trabalho, para si e para socorrer ao necessitado. Então, a desonestidade não tem mais lugar. Agora ele deve ser honesto. Agora ele deve produzir com dedicação e ele deve gerar renda pensando não apenas em si mesmo, mas nos outros. O cristianismo afeta todas as áreas da nossa vida. Afeta a nossa vida familiar, afeta a maneira como nos relacionamos com a sociedade, vai produzir impacto no nosso trabalho, deve mexer em todas as áreas das nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala até mesmo da forma como nos alimentamos. Ele diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Esse conceito todo nos leva a um lugar importante, e é aqui que eu concluo, é entender o poder do exemplo, é entender a força e o impacto que isso tem. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem a Deus. Jesus estava dizendo, eu não quero apenas que vocês preguem a mensagem verbal, eu quero que vocês vivam de uma forma que as pessoas, vendo isso em vocês, glorifiquem a Deus, reconheçam que há diferença na vida de vocês. Há uma evangelização que eu e você podemos e devemos praticar em silêncio. Nem sempre vamos precisar abrir a boca para pregar. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, o apóstolo diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Em outras palavras, de boca fechada, com bom testemunho, você pode produzir um grande impacto naqueles que estão à sua volta. Em Tito, no capítulo 2, Paulo fala duas coisas distintas a respeito do poder do comportamento. No versículo 5, ele fala que a palavra de Deus pode ser difamada por um comportamento que não condiz com aquilo que acreditamos e proclamamos. Mas no versículo 10, ele fala o oposto, que a palavra de Deus ela pode ser bem vista, a doutrina, o ensino de Deus pode ser embelezada pelo nosso comportamento. Observe o que está escrito. Em Tito 2,5 ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. E essa declaração vem depois de falar da necessidade de um comportamento sério que condiz com a nossa fé. Mas no versículo 10 ele termina dizendo, depois de falar sobre a importância desse bom comportamento em todas as áreas, ele termina dizendo, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que embeleza a doutrina, o ensino de Deus, é o nosso testemunho, é a forma como nós vivemos. E isso era algo que Paulo estava exaltando nos Tessalonicenses. Ele diz, vocês se tornaram modelo, não apenas na Macedônia, mas também na Caia. Agora ele já estende o impacto na região do sul da Grécia. Ele diz em todos os lugares. O comentário é um só. Como vocês de fato se converteram a Deus. Em outras palavras, todo mundo dizia, eles mudaram de vida, eles têm um comportamento diferente, eles têm um comportamento distinto. Resumindo, eles permitiram que Deus os colocasse na vitrine, para que as pessoas pudessem enxergar na vida deles o efeito e o poder do Evangelho. Responsabilidade que eu e você, não diferente dos Tessalonicenses, também temos. Vamos viver o Evangelho de forma que embeleze a doutrina de Deus. Se você não tem vivido dessa forma, eu espero que você ouça essa mensagem de amor, não de condenação, como, além de orientação, um chamado ao arrependimento e ao conserto, porque ainda dá tempo de embelezar a doutrina de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessa mensagem. Fique comigo. Bom, falamos a respeito de cristãos exemplares, porque esse é o modelo estabelecido por Deus por meio do Evangelho e, obviamente, a maneira como também devemos viver replicando o modelo de Cristo e nos tornando, assim, referenciais. Me lembro de uma frase que eu vi muito na adolescência, que era, não viva pregando, pregue vivendo. Obviamente, o propósito da frase não era anular a importância da mensagem verbal, até porque é por meio, de ouvir a palavra de Cristo que a fé surge no coração das pessoas.
Mas alguns, às vezes, falam muito a respeito da palavra de Deus e vivem pouco ou quase nada dela. E o testemunho delas, muitas vezes, se não anula completamente, subtrai muito a força da mensagem verbal. Então nós precisamos viver o cristianismo entendendo o impacto que o bom exemplo tem em toda a sociedade, mas eu queria que a gente pudesse dar uma atenção especial ao assunto família. Eu queria que você, Kelly, meu amor, né, educadora que sempre foi, pudesse comentar não só com a sua bagagem, experiência de mãe e pastora, mas também do que você estudou nessa área, o impacto que o exemplo tem, né, nos filhos, ou mesmo a falta do exemplo dos pais acaba tendo nos filhos. Amém. Então, o Salmo 112 diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Então, eu creio que um ser humano que tem prazer na lei de Deus, sabe, nos mandamentos, é uma pessoa que tem se relacionado com o Senhor de forma que o seu comportamento, né, vai transmitir tudo isso. E isso é tão poderoso na vida dos filhos, porque algumas famílias têm como base a palavra de Deus, mas na hora de a criança checar aquilo que é falado e a forma como se age, né, existe ali um contraste que faz muito mal, quando o testemunho é muito diferente daquilo que se é pregado ou cobrado ou ensinado. Mesmo na educação escolar é muito importante, né, um ensino prático. A criança ela aprende muito mais, ela retém muito mais do que só ler um conteúdo ou só você explicar algo, ela poder vivenciar. Né? Então toda a experiência educacional ela vai ser uma bagagem que a criança vai levar com muito mais intensidade. E na casa não é diferente. A criança crescer, né, vendo os pais praticarem aquilo que é ensinado, né, esse ensino vai ter tamanha força. Então realmente o exemplo, ele fala. O exemplo fala mais do que as nossas palavras podem falar. Né? Então, quando o exemplo e as palavras casam, isso é potencializado no coração da criança. Né? E a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. E eu creio muito que esse ensino realmente é essa prática somada aos princípios, aos preceitos, né, ministrados ao coração da criança. Então isso é muito importante. Nós precisamos ter muita atenção como pais se aquilo que nós falamos é condizente com aquilo que nós estamos praticando, né? Porque se fizermos assim, nós vamos poder realmente abençoar o coração dos nossos filhos com aquilo que é a base de crença da nossa casa. Eu me lembro de um episódio, Kelly, quando num culto uma pessoa veio falar com você emocionada, porque viu Israel e Alice, eles eram bem crianças, não lembro nem que idade tinham, né? Durante o período do louvor, os dois estavam deitados, prostrados, com a cara no chão, e essa pessoa, né, veio perguntar a você, uau, como vocês ensinam isso para os seus filhos? Né? E eu gostei muito da resposta simples que você deu para ela, que acho que cabe aqui. Eu falei que, na verdade, as crianças estavam reproduzindo algo que eles viam os pais praticando, né? Então, naquele momento, na reunião pública, nós não estávamos deitados, mas eles já tinham visto o pai fazer isso várias vezes em casa, eu por algumas vezes também, né, ter tido a mesma atitude, então eles estavam reproduzindo simplesmente, porque é natural assim, né? Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, já tinha 15 anos, mas eu comecei a levantar a minha mão na hora da adoração, e alguém me perguntou uma vez, por que você levanta a mão? Eu falei, olha, eu não sei, eu vi as pessoas levantando, né? Então existe um aprendizado que é realmente essa da observação que vem junto, né? Às vezes vai fazer sentido lá na frente, que você vai ver que a palavra de Deus diz isso, né? Que a gente pode levantar as nossas mãos diante dele, mas o ensino prático tem um poder, né? E a gente pode ver nas nossas próprias ações isso. É verdade. Eu costumo dizer, a melhor coisa para um crente novo convertido é colocar ele colado com gente que ora. Né? Porque você vai aprender a orar orando, você vai aprender a evangelizar evangelizando, num ambiente onde há o exemplo, existe o estímulo. Então, quando falamos de cristãos exemplares, não é apenas gente que não dá um mau exemplo, mas é gente que ativamente dá um bom exemplo. Não é só o lado passivo de não fazer errado, mas tem o lado ativo de fazer sempre certo. Bom, eu acredito que se por um lado tem essa perspectiva dos pais que precisam dar exemplo aos filhos, por outro lado é sempre bom ouvir, né, o impacto que o exemplo dos pais tem nos filhos. Eu particularmente valorizo muito a leitura, mas eu cresci num lar onde as imagens mais fortes da minha memória é de meu pai ou estudando a Bíblia ou com aquele mundaréu de livro, enciclopédia aberta na mesa, ele gastava horas estudando, né, a vida dele de oração, de busca para com Deus, são talvez das memórias mais fortes que eu carrego e obviamente isso me ajudou a trilhar o mesmo caminho, não apenas como uma obrigação a ser feita, mas um encorajamento. Então, realmente é de extrema importância para uma criança
né, que ela possa observar e aprender com o que os pais fazem, não só com o que eles dizem. Mesmo tão jovens, né, tão pequenos, existe dentro de nós aquela busca sobre algo que é autêntico. Eu acho o máximo, às vezes, quando eu estou cuidando de crianças, né, tentar dar uma enrolada neles, brincar com eles, às vezes tentando dar alguma coisa que não é de verdade. Eles olham com a cara tipo, sei, existe aquela busca pelo autêntico. E até uma criança consegue discernir uma mensagem vazia. Ela pode até ouvir, aprender como é, mas se os pais não vivem, não têm atitudes que condizem com o que eles ensinam, isso nunca vai empolgar o coração dos seus filhos. E eu acho que para nós, a nossa experiência foi muito marcante dentro de casa, porque nós sempre sentimos aquele amor, aquela paixão dos nossos pais, a alegria, né? A gente nunca viu os nossos pais reclamando sobre ministério, sobre a igreja, muito pelo contrário, a gente via aquela alegria toda vez, né, de estar servindo, amando ao Senhor. A gente via aquele coração não por sermos a família do pastor, mas porque nós servíamos ao Senhor. Então, essa empolgação, esse amor era tão nítido nos olhos deles que para nós aquilo foi despertando a nossa curiosidade, o nosso amor desde cedo. Porque nós percebemos algo na vida deles, na atitude deles que era real e era convidativo, nos chamava para dentro aquilo. E conforme a gente foi reproduzindo as atitudes, né, e exercendo o que aprendíamos com eles, nós experimentamos também nas nossas vidas, mesmo quando crianças. E aquilo se tornou real para nós. Então... e eu acho que traz muita autoridade também para o que nossos pais falam quando eles praticam aquilo. Eu lembro que até Jesus, né, foi conhecido pelas multidões como alguém que pregava diferente dos fariseus porque ele tinha autoridade. Então, essa autoridade eu acredito que tem a ver com que ele praticava o que ele pregava, né? E depois mesmo Jesus até falou para os discípulos, olha, faz o que os fariseus te falam, te ensinam, mas não pratica o que eles vivem. E isso faz toda a diferença, eu acho, quando você conhece alguém que é genuíno naquilo. Ele tem uma autoridade especial, uma autoridade de verdade, assim, né, sobre a nossa vida. Especialmente dentro da família, né? Totalmente. Me lembro de um dia que você, Israel, me disse, pai, eu tô de olho em você, hein? Eu falei, como é que é? E você puxou vários episódios dos últimos anos, você devia ter uns 14 anos, mas você puxou coisa desde os 11, 12 anos, dizendo, olha, eu vi o seu caráter nessa situação, eu vi sua honestidade nessa outra, eu vi sua integridade nessa outra, e foi a hora, assim, que me caiu a ficha, gelou a espinha, como dizem alguns, dizendo a gente tem que levar muito a sério essa questão. Assim como Israel e a Pri falaram, eu também fui muito abençoada pelo exemplo e caráter de vocês dois. E além disso, eu também tive o privilégio de ser abençoada por ter o Israel e a Pri como referência. Porque além de ter vocês, eu conseguia ver eles num cenário mais próximo do meu, por exemplo. Eu observava meu irmão na escola, eu ligava pra Pri e contava as minhas crises, assim, de pré-adolescência. Eu falava, o que você vai fazer? Antes mesmo dela ser cunhada. Antes mesmo de ser cunhada. Então eu fui tão abençoada também por ter um referencial dentro da minha faixa etária. Então eu quero te encorajar, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida de uma forma muito poderosa para atrair outros a caminharem de acordo com o Evangelho. Amém. Quando falamos sobre o caminho da palavra, não é apenas a geografia dos lugares onde gravamos, é andar no trilho estabelecido por Deus. E viver como exemplo e referência é inegociável. Que Deus te abençoe.